Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica e nesse domingo de Páscoa, onde nós agradecemos ao Senhor Jesus por sua entrega, por sua morte na cruz e por sua ressurreição. Muito bom estarmos reunidos nessa manhã para estudarmos mais a palavra de Deus, para estarmos juntos, em comunhão, em unidade, em família, aprendendo mais da palavra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pela vida, muito obrigada pelo respirar. Obrigada, Senhor, pela entrega de Jesus, por sua morte, por sua ressurreição. Obrigada porque nós temos um Salvador, nós temos uma viva e santa esperança, que um dia Ele voltará para nos buscar. Eu te entrego as nossas vidas, te entrego cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, dessas famílias reunidas, Senhor, neste momento, para aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente aprenda, Pai, para que a gente viva tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo que nós começamos na semana passada. Hoje é a sessão 2, está na página 8 da nossa apostila do Seminário de Maturidade Espiritual. É o Seminário 2 da nossa igreja, então se você ainda não baixou, baixe esse arquivo, vá acompanhando, vá lendo. Se você tiver a oportunidade de imprimir, imprima esse material e vamos juntos aí estudar a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, aplicando os hábitos do discipulado. E aí, nessa página 8, falam alguns hábitos: o hábito da hora tranquila, que é um tempo diário com Deus, o hábito da oração, falando com Deus, o hábito de dizimar, honrando a Deus com os meus dízimos, o hábito da comunhão, participando da família de Deus, e os 4 hábitos que um discípulo deve ter. Hoje nós vamos falar sobre esse primeiro hábito, o hábito da hora tranquila, que é um tempo diário com Deus. Tiago 1:25 diz assim: mas quem examina bem a lei perfeita que dá liberdade às pessoas e continua firme nela, não é somente ouvinte, mas praticante do que essa lei manda, e que Deus abençoará tudo que essa pessoa fizer. É interessante nós pensarmos nesse tempo diário com Deus. Camila, será que isso realmente é importante? Será que isso realmente é um desejo de Deus para nós no tempo de hoje? Irmãos, eu queria, numa introdução ao nosso estudo de hoje, trazer 3 passagens bíblicas. 3 passagens que nós vamos ver a importância de estar registrado na palavra, pelo menos 3 que estão registradas na palavra, e quão importante é para o nosso Deus esse momento de tempo, onde a gente se relaciona. O primeiro deles está em Gênesis 2, verso 8 e 9. Eu queria que você acompanhasse aí, que diz assim: Gênesis 3, 8 e 9, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? E por aí o diálogo já é bem conhecido. Houve a queda, do homem, da mulher. Eles comeram um fruto que era proibido. Mas há algo muito significativo nesse texto, além de tantos ensinamentos e tantas lições, falando que Deus andava no jardim pela viração do dia, procurando o homem e a mulher e fazendo perguntas, se relacionando. Então ali entendo que Deus tinha um tempo com o homem, com a mulher,
e provavelmente um relacionamento de muita proximidade, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Então, esse texto já nos mostra a importância. Outro texto bem interessante para a gente dar uma olhada é Daniel capítulo 6, verso 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava. Dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Gravem esse finalzinho, como costumava fazer. Daniel tinha um momento de relacionamento. Ele tinha um tempo a sós com Deus. Daniel fazia isso por 3 vezes ao dia. Registrado também na palavra, e não diz que foi naquele momento onde havia um decreto do rei, aonde Daniel deveria se prostrar, e ele não se prostrou, mas disse que ele já costumava fazer isso. E nesse primeiro momento, por último, o exemplo é do próprio Jesus. O que dizer? Um Deus, 100% Deus, mas também 100% homem, enquanto esteve aqui na terra, enquanto se fez, Filipenses diz que ele se humilhou, tornando-se em forma de servo. Ele, em figura, em 100% homem, enquanto habitou entre nós, ele se relacionava com Deus também. Jesus escolheu um lugar, escolheu a forma, e diz assim em Marcos 14, a partir do verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Mostra uma oração de Jesus, de tantos exemplos que nós temos registrado nos evangelhos, de Jesus orando, de Jesus tendo esse tempo a sós com Deus, para que ele falasse com Deus, mas também para que ele ouvisse a Deus. Então, esses 3 exemplos nos trazem a importância de nós termos uma hora tranquila, um tempo a sós com Deus. Aí uma dúvida sempre vem à nossa mente: como que eu vou realizar essa hora tranquila? E aí a gente tem, em primeiro lugar, a definição. Vamos ler juntos? A hora tranquila é um momento diário em que eu separo para estar a sós com Deus, com a definição de conhecê-lo através da Bíblia e da oração. Entenderam aí uma definição? É esse tempo, Nós já falamos, é um tempo a sós e um tempo diário. Imaginem, irmãos, todas as pessoas com quem nós amamos, nós temos prazer de nos relacionar. Você gostaria de ficar sem falar dias com uma pessoa que você ama? Você gostaria de ficar dias sem ouvir uma pessoa que você ama? Que você tem tanto a trocar com essa pessoa, a aprender ou a ensinar? Você faria isso, de ficar dias e dias e dias e assim totalmente despreocupado? E por que às vezes a gente faz isso em relação ao nosso Deus? Alguém que está o tempo todo ao nosso lado e o tempo todo disposto a nos ajudar. E é interessante porque, como nós temos uma natureza pecaminosa, nós nascemos em pecado, parece que a gente é puxado, mesmo tendo a salvação em Cristo, mesmo sendo cristãos, nós às vezes somos puxados a não ter esse tempo, essa qualidade com Deus. E isso, por que será que a gente faz isso? Às vezes a gente precisa tomar uma decisão importante. Nós precisamos viver a nossa vida todos os dias de uma maneira importante.
E às vezes a gente não pergunta a Deus como Ele gostaria que a gente vivesse aquele dia. Por muitas vezes a gente não para ler o que está escrito na palavra. Deus quer falar conosco através da sua palavra. A palavra tem resposta para tudo. E além disso, você poder também ter as suas experiências pessoais com Deus. Deus, Ele é um Deus de multidões, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é Senhor do universo, Ele é criador. Mas ao mesmo tempo, Deus é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona com você de uma maneira específica, pessoal. Ele te criou, Ele sabe o que cada um precisa como experiência de vida, como uma experiência espiritual. E você só vai crescer, só vai atingir uma maturidade espiritual tendo esse relacionamento com Deus. Não adianta a gente buscar conselhos, ter tempo vendo vários vídeos com várias informações, lendo muitos livros, ouvindo muita gente inteligente, quando na verdade a gente às vezes não se relaciona com o dono, com o Senhor disso tudo, o Criador disso tudo. Então que a gente pare, reflita um pouquinho. Talvez eu não sei o que você tem vivido nesse tempo, mas a gente está vivendo um tempo em que o mundo parou. Nós estamos numa parada a nível global, as pessoas estão parando as suas atividades, tem muita gente em casa, a gente está vivendo esse momento agora no nosso país. E talvez o Senhor esteja ensinando isso pra gente. As coisas simples, mas profundas, que a gente tenha tempo. É interessante que se a gente, no meio disso tudo, a gente ainda falar que a gente não tem tempo, isso fala para as pessoas que não estão trabalhando, as pessoas que às vezes estão em casa, é meio contraditório. E até aqueles que estão trabalhando, eu estava pensando um pouquinho sobre isso esses dias. Eu falei, a rotina não está também a mesma. A gente tem muitas atividades, a gente sai muito, a gente tem festividade, a gente tem encontro no sábado, na sexta, no domingo. E isso tudo a gente geralmente está em casa agora. Então, assim, eu quero te convidar a fazer uma análise, uma autoanálise. Não analise o outro, analise a você mesmo. Uma autoanálise do quanto você tem valorizado esse tempo a sós. Vamos lá falar dessa importância, né? Nós já estamos falando, mas importância. O seu tempo a sós com Deus deve ter prioridade máxima na sua agenda por 5 razões. Vamos a elas? Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Gênesis vai dizer assim, e Deus criou o homem à sua imagem. Apocalipse 3:20 fala, escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos, como eu mesmo falei anteriormente. O nosso Deus tem dado passos. Ele, na sua palavra, registra a importância desse relacionamento. A segunda razão aí, Jesus morreu para fazer a relação com Deus possível. Deus é fiel e Ele o chamou para que tenham comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está em Marcos 1, Lucas 22, Lucas 5, as referências estão aí escritas. Interessante falar sobre Jesus ter morrido. Antes, no Antigo Testamento, apenas um sacerdote fazia esse papel de mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Precisavam de profetas, precisavam de sacerdotes para fazer essa ligação, porque o pecado separou, abriu um abismo. Irmãos, hoje nós temos um livre acesso. O véu que separava o santo dos santos, ele foi rasgado de alto a baixo. Hoje, a Bíblia nos diz, não há um outro mediador entre Deus e os homens. A segunda razão é Jesus morreu para isso, para que a gente pudesse se relacionar com Deus também. Então, lembre, né, nesse fim de semana que nós estamos comemorando a Páscoa, nós estamos comemorando a morte, a vinda, a morte, a ressurreição de Jesus. Ele morreu para que a gente pudesse ter esse relacionamento, esse elo, essa ligação, essa relação possível com o nosso Deus. A terceira razão, o tempo pessoal com Deus foi usado por Jesus como fonte de fortalecimento. Esse tempo a sós com Deus gera fortalecimento para nós. Jesus sempre saía para lugares solitários e orava. Aí também está o registro das passagens, tem Marcos 1, Lucas 22, Lucas 5. Jesus saía
para lugares para ficar sós e falar com Deus. Isso gera fortalecimento. Quarta razão, todas as pessoas que têm sido efetivas em servir a Deus desenvolveram esse hábito. Abraão, Moisés, Davi, Daniel, nós falamos, Paulo, dentre outros. A Bíblia tem vários exemplos que a gente pode trazer. As pessoas que têm sido efetivas, que têm sido relevantes no seu tempo, são pessoas que desenvolveram esse hábito. Aí tem um espaço para você completar que fala assim, que é a quinta razão, Você não pode ser um cristão maduro sem esse hábito. Você não pode ser um cristão maduro sem esse hábito. A maturidade vem também através desse hábito. Mateus 4,4 diz assim: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Obedeça aos mandamentos de Deus, sempre faça a sua vontade e não a minha. Jó 23:12 e Salmos 119:9 diz assim: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Então, para um cristão ser maduro, para que ele vença, para que ele obedeça, ele precisa ouvir, entender e ter esse tempo a sós com Deus. Nós vamos falar do propósito dessa hora tranquila. Qual o propósito seria? Como fazer? E agora vamos falar do propósito. Dar a devoção a Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus e para glorificar a Deus também. Salmos 29:2 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor vestido de vestes santas. 2 Crônicas 31:21 diz assim: tudo o que Ezequias fez deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Deus merece a nossa devoção. Deus deseja a nossa devoção. Neste relacionamento, o propósito desse a sós com Deus é ser realmente devoto a Deus, dar essa devoção a Deus. O segundo propósito é receber a direção de Deus. Ó Deus eterno, ensina-me os teus caminhos, faze que eu os conheça bem. Salmos 25:4. Como eu já também havia falado anteriormente, às vezes a gente busca razões, a gente busca solução em vários lugares, mas nesse tempo a sós com Deus a gente tem a clareza, a tranquilidade de ouvir, de receber a direção de Deus. Como iniciar a hora tranquila? O primeiro passo: escolha a hora apropriada. Aí tem um espaço para você colocar qual é o melhor momento para sua hora tranquila. Você sabe como é que é a sua rotina, como é que é o seu dia a dia. Qual seria essa hora apropriada? Razões para a sua hora tranquila ser logo cedo de manhã. Um dos melhores horários, E aí a gente vai ler aqui, depois a gente comenta um pouquinho. Os exemplos de personagens bíblicos: Abraão, Jacó, Moisés, Ana, Jó, Ezequias, Davi, Daniel, Jesus e outros. É razão lógica começar o dia com Deus. Olha que frase interessante. O melhor momento para você afinar o seu instrumento é antes do concerto e não depois. Frase forte, frase importante. Será que você tem começado os seus dias entregando os seus dias a Deus, ouvindo a direção de Deus para aquele dia? Demonstra que se encontra-se com Deus, encontrar-se com Deus é a sua maior prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente tem formas, de organizar a nossa vida. E vamos dizer que a gente fosse fazer uma lista de prioridade. E a gente provavelmente vai estar lá na nossa lista de prioridade, Em primeiro lugar,
Deus, em segundo lugar a família, em terceiro lugar a igreja. Estou falando uma ordem aqui, tá? Não necessariamente precisa ser a ordem que você está colocando também. Mas muita gente, eu tenho certeza, que colocaria Deus em primeiro lugar. Só que verdadeiramente, Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Você tem demonstrado através das suas atitudes essa prioridade no relacionamento com Deus? Porque começar o dia com Deus demonstra que encontrar-se com Deus é a sua maior prioridade. Sabe aquela coisa de você acordar e a primeira pessoa que você quer dar bom dia? Pensa nisso. Porque às vezes a gente corre, pega o celular e manda bom dia para alguém que às vezes está longe. Será que esse primeiro bom dia deveria ser com o Senhor, adorando ao Senhor, tendo um tempo com Ele? Você dá a primeira parte do seu dia a Deus. Você estará mais descansado, sua mente menos carregada, e é geralmente o tempo mais tranquilo do dia. Porém, seja qual for a hora que você escolher, seja consistente. Talvez valha a pena acordar alguns minutos mais cedo para ter esse tempo logo pela manhã. É interessante também que aquilo que a gente se alimenta nas primeiras horas do dia provavelmente vão determinar todo o nosso dia. Então, será que Deus não deseja que você se mantenha ao longo daquele dia pensando, meditando naquilo que você leu na sua palavra, naquilo que você orou, naquilo que você ouviu e recebeu como uma direção de Deus? Pense em como fazer essa hora tranquila e seja consistente, seja perseverante, mantenha uma constância, mantenha-se fazendo e mantendo esse ritmo. Não pare no meio do caminho. Quanto tempo deve durar a hora tranquila? 3 orientações. Comece com 15 minutos e vá progressivamente. Não fique olhando o seu relógio. Dê ênfase à qualidade do seu tempo, não à quantidade. Não faça só como uma regra, né? Mas algo prazeroso, algo que você vai ali e tem o seu momento de deleite, o seu momento onde você adora ao Senhor, onde você se relaciona com Ele. Primeiro passo, escolha o lugar apropriado. Lucas 22:39 diz assim: Jesus saiu e foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Era o local que Jesus escolhia, né, para se relacionar e por algumas vezes alguns lugares. Um fator muito importante, Marcos 1:35 diz assim: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Outra orientação de Jesus muito importante, né, que a gente se lembra nesse momento, é quando ele fala, né, quando você tiver de orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, né, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Um momento a sós, um momento onde a gente cala todas as vozes à nossa volta, cala todas as distrações, para com tudo e tem esse momento tranquilo com o Senhor. Segundo passo, tenha à mão o material necessário. A Bíblia, e aí a versão, você escolhe a versão que for mais fácil para você ler. Um caderno importantíssimo. Anotar o que Deus lhe revela. Depois de um tempo você vai vendo, você vai olhando o seu progresso e vendo as coisas que Deus falou para você e hoje estão se cumprindo. Muito, muito importante. O inário, né, é uma sugestão que tem aqui, mas pode ser um rádio, pode ser um aplicativo onde você coloque as músicas que você quer cantar. Você pode escolher ou a letra das músicas e você orar a letra de um louvor. Vamos ao terceiro passo? Inicie com atitudes corretas. Salmos 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como que é difícil a gente aquietar, né? Melhor horário de manhã, momento também que a gente acorda ainda, né? Ainda está na quietude do dia. Está acalmado ainda, não tem aquele turbilhão de informações, de coisas que já aconteceram no dia. Aquietai-vos e sabei
que eu sou Deus. Atitude aí correta, né? Aquietar-se. Calar tudo à volta e ouvir a Deus. João 7:17 diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus. Ouvir a Deus, fazer a vontade de Deus. Salmo 119:18 diz assim: abre meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Deus vai dar entendimento. Ore sempre para que Deus abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para que você entenda o que o Senhor quer te falar através daquela palavra. Vamos ao quarto passo? Siga um plano simples. E aqui tem uma sugestão para vocês, né? Vamos ler a sugestão que tem aqui. 15 minutos com Deus. Um plano para você começar a sua hora tranquila. Relaxe durante 1 minuto. Respira fundo, acalma o coração. Como, né, eu falei, tentar calar tudo que possa te distrair naquele momento. Permaneça quieto e reflexivo, relaxe. Prepare o seu coração, respire fundo algumas vezes e espere em Deus. Leia por 4 minutos. Veja a sessão Como Ler a Palavra de Deus, que nós já conhecemos, né? Comece de onde você deixou no dia anterior, leia até onde você sentir que Deus quer lhe dizer alguma coisa. Então pare e medite, reflita. 4 minutos. Lembram da semana passada? Ler, ouvir, estudar, memorizar, meditar e praticar a palavra. Veja a sessão Como Meditar na Palavra de Deus. Pense sobre o que a passagem significa para a sua vida. Escreva seus pensamentos a respeito. Parte da reflexão é memorizar versos que falem de modo especial para você. Veja a sessão Como Memorizar a Palavra de Deus. Revise durante 2 minutos. A importância de fazer a sua hora tranquila pela manhã. Você vai ficar memorizando aquele versículo ao longo do dia, pensando sobre ele, meditando em cada palavra, se alimentando daquilo que o Senhor está falando com você naquele dia. Veja a sessão Como Usar a Palavra de Deus. Escreva uma aplicação pessoal e prática do texto. É necessário que seja objetiva e mensurável. Tenha algo objetivo, algo direto e seja mensurável em cumprimento, né? Não apenas algo que seja de uma maneira fantasiosa. Não estou dizendo para que a gente não use a nossa fé, mas às vezes a gente põe metas, põe objetivos de uma maneira que a gente entende que o nosso próprio ritmo não é alcançável, ok? Os pensamentos se desembaraçam quando passam através dos lábios e da ponta dos dedos. Outra frase bem importante: quando a gente está falando ou escrevendo, a gente consegue organizar os nossos pensamentos. Peça. Veja a sessão Hábito da Oração, por 4 minutos. Conclua sua hora tranquila falando a Deus o que você compreendeu do texto e então faça seu pedido de sua lista de oração. Aí é um plano bem simples, bem direto, com 15 minutinhos que você pode adaptar a sua rotina, adaptar a forma como você faz, você pode aumentar esse tempo. 15 minutinhos seria o ideal para que você comece. Vamos aí para a última sessão, né, do nosso estudo de hoje, que são as possíveis causas do vazio espiritual. Será que você tem sentido esse vazio? Vamos às questões que geralmente trazem as possíveis causas aí desse vazio espiritual: condições físicas, desobediência a Deus, fazer essa hora tranquila apressadamente, fazer só para cumprir, mas não com deleite ali, com qualidade. Entrar na rotina e não compartilhar suas experiências com outros. O problema da diligência. Seu maior problema vai ser a luta pela persistência. Este é o momento contra o qual Satanás vai brigar com todas as suas armas. Vai aparecer
compromisso, ligação, tudo para que te distrai, para que você não tenha essa hora tranquila. Mas marque esse tempo com Deus, esteja firme e forte nesse compromisso. Sugestões: faça um pacto ou um voto a Deus. Agende sua hora tranquila no seu calendário diário. Esteja preparado para as desculpas diabólicas. Já pense nas desculpas que você vai dar para não realizar sua hora tranquila e já responde lá essas desculpas. Deixe sua Bíblia já aberta à noite no texto de sua hora tranquila. Você sabe aonde você parou, aonde você vai dar continuidade no dia seguinte. Então, à noite, você já deixa tudo preparado. E se eu não fizer minha hora tranquila hoje? E se eu não fiz, a minha hora tranquila hoje? Primeiro, não se culpe, não seja legalista, não desista. Demora cerca de 3 semanas para você se habituar com um novo desafio. Então, mais 3 semanas antes de se tornar um hábito confortável. 3 semanas para se habituar e mais 3 semanas para que esse hábito vire rotina. Rotina que eu falo, entre no nosso dia a dia como um compromisso e fique confortável. Não conseguiu fazer a sua hora tranquila? A primeira coisa que talvez passe na sua cabeça: vou desistir, eu não consigo mesmo, eu fico falhando, eu fico fazendo volta a Deus. Não se culpe, não desista, persista. Vá, sabe? Continue, até que isso se torne um hábito. Gálatas 1:6 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. No final do nosso estudo de hoje tem uma oração de compromisso. Eu quero fazer essa oração com você, finalizando a nossa escola bíblica, desejando a você um domingo abençoado por Deus. Desejando a você que você tenha uma boa Páscoa. E a gente se encontra logo mais no culto online. Nós vamos estar juntos como igreja, louvando e exaltando ao nosso Deus. Te desafio durante essa semana, faça sua hora tranquila, anote as coisas que Deus falar com você, tenha esse tempo de qualidade. Vamos à oração? Pai, eu sei que fui criado para ter comunhão contigo. Obrigada por fazer esse privilégio ser possível através de Jesus Cristo e sua morte na cruz. Eu sei que minha comunhão diária contigo é a coisa mais importante de minha vida. Neste momento, eu quero me comprometer a usar esse tempo diário na tua presença, através da leitura da tua palavra e da oração. Estarei me fortalecendo como cristão. Confio em teu cuidado e na tua força para me fazerem consistente. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.